Família, viva! Mais uma vez, mais uma edição do programa Logos. Hoje tenho o prazer enorme de conversar com um grande amigo. Já há muito tempo que planeamos essa conversa, mas por incompatibilidade de agenda não foi possível. Mas hoje é possível, está aqui conosco. Kid MC, um abraço, viva, mano! Um prazer em receber-te aqui, mano. Uma grande honra, mano. Como é que estás, mano? O prazer é todo meu, estou bem. Obrigado. Kid MC, falar um bocado dos teus projetos. Sei que tens um acordo com um plano, digamos assim, com as mediatecas de Angola, para desenvolver projetos, para então ajudar a nossa juventude nos vários domínios, não é? Educação, saúde, trânsito também, educação cívica, que muita falta nos faz. Fala-nos um bocado desse teu projeto. O projeto veio numa fase em que se observou, né, em diversas perspectivas, que o nosso problema é fundamentalmente a educação. Então, o projeto visa levar conhecimento e informação a partir de palestras, workshops e também conferências, não é? Onde eu posso interagir diretamente com eles. Eu consegui mudar a vida de muita gente a partir das minhas músicas, a partir do meu conteúdo. Mas penso que terá muito mais impacto se eu conseguir falar diretamente com eles, porque um dos problemas que faz com que haja a carência também é a falta de conhecimento. E isso preocupa-me bastante. Portanto, decidi levar a cabo este projeto, não é? Para poder transmitir alguma coisa, dar luzes às pessoas. E nós sempre tivemos aquela situação em que achamos que devemos fazer algo pelos outros, certo, a partir ou por intermédio de obras de caridade. Sim. Obras de caridade, atitudes filantrópicas e etc. Mas há um momento em que nós temos de parar de dar o peixe às pessoas e passar a dar o anzol para que cada um possa pescar o seu próprio peixe. Nós temos de parar de dar o sustento direto às pessoas e ajudá-las a se autossustentarem. Porque uma coisa é você ter dinheiro no bolso, outra coisa é saber como usar esse dinheiro. Então eu acho que nesta fase em que todos somos chamados para intervir no que toca aquilo que queremos para Angola, então eu acho que o meu contributo é só parte, não é, deste contributo que todos certo, nós devemos dar por Angola. Então daí veio e essa plataforma que tu criaste, essas parcerias, como é que foi a adesão do projeto? Foi fácil? Houve alguns entraves normais ou a coisa correu bem e até o momento a coisa tem fluído com normalidade? Olha, tem fluído lindamente. A primeira palestra esteve muito cheia. Eu desde já peço desculpas a todos que lá estiveram, porque não foi possível, não é, arranjarmos espaço para todos. Uns tiveram que assistir na porta, mas mesmo assim valeu a intenção pela busca, valeu a intenção pela vontade de aprender. Mas conseguiste perceber que as pessoas estão ávidas para aprender? Não, consegui perceber. Têm vontade de aprender, né? Exato, consegui perceber que os jovens têm vontade de aprender alguma coisa, que os jovens têm vontade de conhecer as coisas, não é? Isso até combate um pouco aquela ideia de que os jovens só querem noitadas, só querem beber. Epá, há uma parte, ou pelo menos há um núcleo de jovens aqui em Angola, sobretudo em Luanda, que também querem fazer parte, querem participar naquilo que é o desenvolvimento do país. Então, estas pessoas precisam de orientação, estas pessoas precisam de conhecimento, precisam de informação. Então, ninguém melhor do que nós, líderes de opinião, para também fazer esse trabalho, porque não se pode esperar apenas o governo abrir escolas para se investir na educação. O investimento na educação é uma luta, é um dever de todos nós. Devemos também ser parte da solução, digamos assim. Devemos ser parte da solução, porque a solução realmente é que suaviza o problema, não é? A solução suaviza logo o problema, porque as análises, as críticas fazem parte do processo de estudo de uma solução viável, não é? Então, eu não sou de opinião que devemos parar no problema, porque eu tenho visto algumas pessoas, alguns comentaristas, uns até que são ativistas, que me parece que as suas intervenções só visam frustrar mais o cidadão, ou seja, eles conseguem transmitir o seu desespero, não é, a partir da enumeração de diversos problemas sociais e políticos e até económicos que nós temos, com o objetivo de que o cidadão entenda que não temos mais solução. Eu acho que não é essa
não é essa mensagem que deve ser passada, não é essa mensagem que deve ser transmitida. Angola tem solução e a solução está dentro de nós. A solução está nas nossas cabeças, a solução está nas nossas atitudes. Então, devemos também dar esperança às pessoas, não se deve só desesperar as pessoas. Muito bem, mas essa radiografia que essas pessoas fazem, talvez careça de algum pendor no que diz respeito à solução, no que diz respeito ao contributo para a resolução do problema. Mas tu, em particular, essa manifestação é algo que surgiu em ti, porque também faz parte do teu amadurecimento como homem, também ver os problemas sociais que estão ao nosso redor, não é? Ou sentiste que, efetivamente, o país chama por ti, chama por todos nós e tinhas de dar o teu contributo? Olha, eu sempre senti que o país chama por mim, eu sempre senti que o país chamou por mim, porque eu podia muito bem fazer uma carreira baseada em letras superficiais, ou seja, letras mais ligadas a questões de curtição, ou ligadas a questões de festa, ou festa, miúdas, álcool, exato, noites, álcool, desenfado, carros, etc. Então, quando eu próprio decido em fazer a minha música, em trilhar os meus caminhos dentro de uma visão consciente, dentro de uma visão em que eu possa fazer com que os jovens olhem para si mesmos e conheçam-se a si mesmos, então eu acho que a responsabilidade já existia, não é? Só que, o que é que aconteceu? Eu entendi que a música em si, ou seja, na música apenas, estaria limitado. Por quê? Porque o meu alcance é muito maior. O meu alcance é muito maior. Então, se o meu alcance é muito maior, por que usá-lo apenas na música? Por que não falar diretamente com o jovem? Eu acho que o impacto é muito mais profundo, certo? Sou um homem de bem, honestidade está na postura, moralidade e decência norteiam uma conduta. Libertei-me dos horrores que os tolos divulgam para atingir a primazia de uma vida pura. Desde pequeno aprendi a amar o meu esta tua atitude, este teu projeto suscitou ou levantou alguns, entre aspas, alguns haters, alguns maldizentes da tua ação? Oh, claro. Levantou, porque enquanto nós queremos avançar, há quem queira recuar. Então, nós teremos sempre alguns entraves, algumas críticas destrutivas, algumas falácias que em nada nos ajudam, em nada nos apoiam. Mas eu estou preparado para lidar com isso. Tenho 15 anos como rapper, como músico, e estou habituado. Mas não faz não te coloca a seguinte questão: uma coisa é criticarem-me como artista porque fiz um álbum. Agora, quando eu tento fazer uma coisa que é de muito valor, estou a puxar pelos jovens, estou a motivar os jovens, estou a incentivá-los, estou a capacitá-los, né? Por que essa crítica vem de vários ângulos? Olha, as críticas vêm de vários ângulos porque eu acredito que as pessoas que o fazem, elas próprias também têm problemas sérios. Primeiro, de interpretação, problemas no que toca à análise em si. Por quê? Porque eu não acredito que elas tenham uma razão plausível, não é? Sim, mas achas que é uma questão pessoal ou estão a atacar a causa em si? Não, eu acho que devem estar a atacar a mim, como pessoa. Porque nós ainda temos uma dificuldade em saber o que é que deve ser criticado aqui no país. Explica lá isso. Cientificamente falando, deve-se criticar a obra e não o artista. Certo. Não é? Mas as pessoas aqui confundem as coisas. Não conseguem dissociar Não o conseguem homem da obra. dissociar o homem da obra. Assim fica difícil. Até também, porque também nunca dei grandes motivos de crítica, não é? Grandes motivos para que me possam crucificar. Mas de uma ou de outra maneira nos crucificam, porque o sentimento de inveja é um sentimento que, infelizmente, não faz parte. Ou seja, é algo que nós não podemos controlar. Quando vem de outra pessoa. Até papas têm inimigos, Jesus Cristo teve inimigos. Todos vamos ter inimigos. Não se pode agradar a gregos. Exato. Nós conseguimos inimigos simplesmente pelo facto de existirmos. Então, isso não me diz nada. Eu conheço o meu potencial, sei que tipo de sociedade é que eu tenho, sei aonde eu estou inserido e o que é que ela precisa. E partiste para a ação. Eu parti para a ação. Identificar o problema. Exato, identificar o problema. Identificar o problema, conhecer o país, as pessoas, ação. E resultados mais tarde. Claro, isso faz parte do meu caráter. Eu sempre me importei com os outros. E quando naquela época muitos calavam, eu falava.
Por quê? Porque o importante não é o prato, não é a comida que está no meu prato. O importante é saber se na outra casa aí ao lado, Também estão a comer. exato, algum tipo de comida chegou ao prato daquelas pessoas. Isso é que me preocupa. A minha verdadeira preocupação é essa. A minha preocupação não é muito aparecer ou querer fazer por fama ou querer fazer para chamar a atenção de alguém ou de algumas pessoas. Não me interessa isso. Se tu olhares para a minha forma de gerir a minha própria imagem, tu darás conta que eu sou dos artistas que menos aparece. E não é por falta de convites. Eu acho que não se deve aparecer por aparecer. Alguma coisa deve ser transmitida quando se aparece. Não é simplesmente porque preciso de notoriedade ou outra coisa. E também é uma questão de coerência, não é? Quer dizer, a tua linha de cantar ou a tua musicalidade, a tua linha é assim, tem que haver alguma verticalidade. Tem de haver. Eu acho que não se deve mover por mover. E também sou da opinião que não se deve criticar por ter vontade. Você deve criticar por haver uma razão contundente, uma razão plausível, uma razão tangível. Não, eu vou criticar isto porque eu acho que não vai de acordo. Agora, quando você próprio está a ver que alguma coisa está a ser feita, eu acho que também é o momento de você olhar para aquilo e dizer que não, este merece ou carece da minha contribuição. Certo. Bem, Kid-MC, tenho mais 2 questões para te apresentar. E nós aqui falamos sempre de soluções e muitos têm dito em relação à juventude, enfim, com os males que nós já sabemos, não é? Violência, álcool, sinistralidade rodoviária, problemas de educação. Achas que a nossa geração, a minha e a tua, está efetivamente perdida ou ninguém está perdido e nós temos que dar as mãos e acreditar neste país? Isso já fazendo a colação, a próxima questão que te vou colocar, eu não consigo fugir a isso, criou aqui muito celeuma, criou aqui muita polêmica, que é a questão daquela mensagem, ou daquele texto que escreveste em relação à imigração, sobre a imigração. que criou na sociedade, nos jovens sobretudo, Sim, sim. Fora e dentro de Angola, muita controvérsia e muito palpite e muitos tiros houve de vários ângulos. Exato. Não, eu gosto disso, porque é assim, não é fácil também levar mas tu agora disseste que gosto disso. Disseste aquilo genuinamente porque sentiste ou disseste para picar o pessoal? Não, acabou por ser das duas. Das duas coisas. Primeiro porque é o meu patriotismo a falar, é aquilo que eu acredito. E depois também é necessário que se levantem temas, que se levantem este tipo de debates, para que haja aqui momentos de reflexão, né? Momentos de troca de ideias, porque o que nós precisamos é refletirmos sobre a realidade que nós estamos a viver. Yeah. Então, os jovens têm que pensar, temos que parar e refletir, até porque isso vai de alguma ou de outra forma forçar o poder político a melhorar as suas intervenções. Então devemos fazer. O que aconteceu aqui, o que aconteceu naquela minha publicação, não foi simplesmente denegrir, não é? Denegrir os jovens, que até porque está lá pautado, não é? No texto, uma parte em que diz que há reconhecimento da minha parte da liberdade que cada um tem em dirigir a sua própria vida ou decidir por si. Mas há um ponto em que nós temos em questão. Angola precisa de cérebros. Sim, mas a interpretação que se fez, e eu também tive cuidado de ler o texto várias vezes, é que as pessoas entenderam-no como forma de tentar dissuadi-los a não sair do país, a serem patriotas, ou seja, independentemente do que se passa aqui, vocês são obrigados a ficar aqui. Não foi esse sentido que tentaste dar? Não, a ideia não foi, independentemente do que se passa aqui, sim, temos que ficar aqui. Não. Eu concluí o tema com uma sugestão. E é necessário que as pessoas tenham uma boa capacidade de análise para depois não terem intervenções equivocadas. Precipitadas, sim. Equivocadas, precipitadas e sem nexo, porque é necessário você ler o texto todo e depois ver que tipo de ideia que este indivíduo tentou transmitir. É isto que me interessa. Mas sabes que porque eu terminei o texto com uma sugestão. E se todos nós lutarmos, até a palavra todos estava em letras maiúsculas mesmo, para enfatizar todos, e quando se diz todos, são todos. Estou a falar de sociedade civil, estou a falar da classe política, classe empresarial, estou a falar da classe militar, todos nós lutarmos para podermos levar este país para um bom porto e fazer de Angola um melhor país para viver. Por quê? Porque eu ainda reconheço que sozinho também não vou a lado nenhum. Eu também preciso daqui das forças para nós lutarmos. Porque
Erlander, não me interessa fazer da Inglaterra um lugar melhor para os meus filhos. Não me interessa fazer de Portugal um melhor lugar para os meus filhos. Me interessa fazer de Angola um lugar melhor para os meus filhos. Aquilo foi um apelo aos cidadãos que ainda cá estão e que querem emigrar, não é? Mas que MC, foi um conselho. Mas depois do celeuma que criou, depois de toda a confusão, digamos assim, continuas a ter a mesma ou escreverias a mesma nota, o mesmo tipo de post? Eu escreveria o mesmo texto. A pedir aos angolanos que aguentemos, não é? Não estou a dizer para aceitarmos a nossa realidade. Atenção. Temos de lutar. Vamos lutar, exato, vamos lutar todos. E lutar todos é isso que se está a fazer aqui. Isto aqui acaba por ser uma luta. Porque são muitas pessoas que serão alcançadas por este vídeo, não é? Que terão, se calhar, uma outra percepção. Vamos lutar todos. Eu não denigri as pessoas, isso ou aquilo. Vamos lutar. Agora, quanto à questão de... Aqui também um ponto, uma parte que eu chamei cobardes. Houve uma parte que eu disse, até quando os angolanos vão acobardar-se. Sim. Exato. Epá, esta parte, toquei um ponto também de formas a tocar um pouco naquelas pessoas que têm tido um comportamento muito egocentrista quando se trata daquilo que é o interesse comum, não é? Então, há pessoas que preferem atiçar de fora, ver a luta lá de longe, sim. Exato, e depois quando tiver tudo resolvido chegarem. Epá, eu acho isso um ato de covardia. Eu não estou a dizer que as pessoas são obrigadas, mas pá, meu amigo, se tu tens capacidade ou se tu tens força, não é? Para falar, para criticar, para apontar, para julgar, para denigrir, por que é que não podes ter força também para lutar, para ajudar? É esta a minha forma. Mas temos que reconhecer que nem todos poderão lutar cá, o que é natural, não é? Há pessoas que estão lá, têm já vidas estabelecidas. Eu percebo que aquilo que tu te referes hoje é a questão dos quadros qualificados, os cérebros, não é? Porque há um êxodo muito grande de pessoas que estão saindo do país. Há um êxodo, há um êxodo. Mas travar isso com as condições económicas, sociais que o país tem, é de facto utópico. Travar? Sim. Olha, assim, eu aceitaria a tua observação, eu aceitaria que eu estivesse a travar se não estivesse a fazer absolutamente nada para que saiamos dessa situação. Certo. Eu acredito que se as coisas continuassem conforme estavam no governo passado, acredito que... 5, 10 anos atrás. Exato, acredito que também teria um pouco de receio. Relutância, sim. Exato, eu teria um pouco de receio em pedir isso às pessoas. Numa fase em que todos nós estamos a ver que está-se a fazer alguma coisa para estancar isso, é necessário que também ajudemos. Porque, mano, imagina, caro Erlander, se chega aqui alguém que te diz, olha, estamos num problema, olha, vamos fazer assim, essas medidas assim vão nos ajudar a sair do problema. Por que que eu pego? Estou a falar de alguém que ama o seu país, de alguém que tem afeto pelas pessoas de Angola, por Angola. Dizer, não, eu não quero participar da resolução, eu vou-me embora. A perceber? Eu tentei transmitir agora. Eu até teria receio de ter essa observação, se eu visse que nada está a ser feito para que saiamos dessa situação. Certo. Eu acho que o esforço do novo presidente é visível aos olhos de todos, de que há uma intenção, há vontade política de sair dessa situação. Então vamos todos ajudar. É só esta a minha observação. E até eu acho que não deviam olhar para mim, ou não deviam me criticar ou me julgar, não é? Por eu pedir aos cidadãos que lutemos por Angola. Eu também acho que esse teu discurso, se fosse feito por um político ou por um outro governante, era uma coisa que passaria que ninguém diria nada, tá a perceber? Pois. Mas por seres tu, também acabaste também por levar com o efeito dominó, digamos assim. Skid, uma outra pergunta que também é para te provocar. Há um puto que chama-se Florindo, jogador do Benfica, ainda no seguimento dessa questão da imigração. Sim. Parece que recusou vir jogar para a seleção nacional, preferiu representar a seleção portuguesa, coisa que ele já faz atualmente. Qual é a tua opinião? Para terminarmos. Um minuto e meio. Olha,
Esta intenção dele representar a seleção portuguesa, eu acho que deve ter alguma influência, não é? E a influência também pode ser que acaba por ser dos próprios portugueses. Epá, ele conhece, se calhar ele sabe os motivos que ele tem, Certo. mas eu no lugar dele não faria isso. Muito bem. Sim. Bem. Kid MC, mano, muito obrigado. Isso aqui é só um apimentar. Nós voltaremos brevemente com uma conversa, digamos assim, live nas redes sociais, para também que nos possam ouvir os nossos Sim. amigos da diáspora. E aqui vai. E respeito muito a tua coragem, a tua atitude em encarares isso com alguma veemência, porque defende os teus ideais. Sim, defende os meus Para mim isso tem ideais. muito valor. Só para dizer também que Portugal é um país pobre, mas o Cristiano Ronaldo nunca rejeitou representar a seleção do país pobre dele. Muito bem. Tá, muito Amigos obrigado. dos Logos, fica aqui essa referência de Kid MC e esta frase é para ser sublinhada quando ele fala de Ronaldo, dizendo que Portugal, mesmo sendo um país pobre, mas nunca rejeitou representar a seleção nacional do seu país. Nós voltaremos então na próxima semana com outro convidado. Um abraço a todos. Viva!